Eu creio que estamos em condições de dar início a esta audição. Portanto, a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho sobre um tema que tem a ver com a greve dos trabalhadores da EasyJet de Portugal, a audição requerida pelo grupo parlamentar do PCP. Portanto, nesse quadro, a Comissão, damos as boas-vindas à Sra. Inspetora-Geral, à Dra. Fernanda Campos e à Sra. Dra. Ernestina Silva, Diretora de Serviço da ACT, agradecer-lhes a vinda aqui e, portanto, relembrar também a nossa grelha de tempos. Neste momento iria dar, para iniciarmos esta audição, a palavra a quem requereu, portanto ao PCP, que terá 5 minutos, depois pediria à ACT para uma intervenção com a duração de 10 minutos, depois passaríamos então para a ronda de perguntas dos grupos parlamentares, cada grupo parlamentar 5 minutos e depois em conjunto, uma resposta conjunta com a duração portanto, o mesmo tempo dos deputados. Neste momento temos 5 grupos, portanto, 25 minutos. Portanto, eu dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, pelo PCP, como digo, requerente desta audição, e o Sr. Deputado é também Vice-Presidente e Coordenador desta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Inspetora-Geral e a Sra. Diretora de Serviços da Autoridade para as Condições de Trabalho. Conhecem, com certeza, melhor do que outras entidades da Administração Central na área das relações laborais, o conflito dos tripulantes de cabine da EasyJet, da companhia EasyJet, que se queixam de uma evidente degradação das suas condições de trabalho, particularmente desde o início do impacto social que teve o confinamento imposto durante a pandemia de Covid-19. Como sabe, foi convocada uma greve no início deste mês de abril e não houve qualquer capacidade da parte não houve qualquer acordo entre as partes e aparentemente capacidade da DGER tem o ter promovido, pelo menos foi feita uma tentativa e entendeu-se que não surtiu qualquer efeito. E colocámos aqui na audição anterior, que tem conhecimento que tivemos, uma série de questões relativas às condições de trabalho e às diferenças salariais que aqui exporei, e nos foi respondido, aliás, é mais que um grupo parlamentar, por parte da DGERT, que a DGERT não tem quaisquer capacidades inspectivas e, portanto, não se pronunciaria sobre isso. Estamos agora, finalmente, com um organismo do Estado que tem capacidades inspectivas e folgo muito nesse sentido que aqui esteja. Como sabem, em primeiro lugar, primeira questão, motivo de queixas muito claras por parte dos trabalhadores da EasyJet. Os trabalhadores portugueses, ou melhor, que assinaram um contrato com a EasyJet de Portugal, que, como sabe, é diferente dos contratos com outras, digamos assim, delegações nacionais, não sei se a terminologia é correta, da companhia. E, nesse sentido, há diferenças salariais e até de condições de trabalho muito evidentes entre os trabalhadores portugueses ou aqueles que trabalham para a EasyJet de Portugal e de outras, como lhe chamei, delegações nacionais da EasyJet. O que significa que dentro do mesmo voo, operado a partir de um aeroporto português ou para um aeroporto português, podem estar tripulantes de cabine com salários desempenhando as mesmas tarefas e oferindo salários que, segundo as informações que temos, designadamente da parte do sindicato, podem ser, relativamente a países como a Espanha e a França, ter diferenças de 70% ou até de 100%. O mesmo acontece, não está aqui em discussão, com pilotos e copilotos, acontece exatamente a mesma coisa, mas isto é das questões mais sublinhadas por parte dos trabalhadores da EasyJet, esta diferença absolutamente abissal entre trabalhadores com contrato português e com contrato não português. Em segundo lugar, os trabalhadores queixaram-se, nomeadamente, depois de terem assumido durante anos uma atitude claramente construtiva na negociação com a empresa relativamente ao impacto da pandemia, queixaram-se, por exemplo, de terem sido forçados a uma opção entre ou despedimento coletivo
ou o chamado contrato 8-12, trabalhar 8 meses dos 12 meses, para compensar a falta ou a redução substancial de voos operados pelas companhias de aviação civil durante o período da pandemia ou durante as limitações que foram impostas em 2021. Queixaram-se, por exemplo, que outras delegações nacionais não impuseram esta mesma regra e apoiaram os trabalhadores em período em que não trabalharam. Por último, e muito especificamente relativamente à ACT, dizem-nos, ou temos a informação, de que foram feitas muitas queixas, sobretudo quanto aos recibos de vencimento, porque em vários momentos há erros que foram indicados, por exemplo, descontos de baixas que são assinalados 2 vezes e, portanto, era necessário corrigir, e os sindicatos invocam ou mencionam que esta situação, por exemplo, dura desde 2015, que várias queixas têm sido feitas à ACT. Também da mesma forma, por exemplo, questões sobre, havendo pareceres positivos sobre o direito à amamentação, a empresa não cumpre e é obrigada a levar alguns destes casos, e os trabalhadores são obrigados a levar alguns destes casos a tribunal. Ora bom, em determinado momento a ACT terá respondido aos sindicatos, a um pedido de intervenção relativo à sucursal, aqui está o termo correto, à sucursal da EasyJet em Portugal, com uma listagem de priorização dos pedidos de intervenção. E das 4 situações que aparecem, isto é um documento da ACT, dessas 4 situações, apenas a terceira, nessa prioridade, seria a verificação do cumprimento de obrigações e direitos laborais imputáveis a respostas abusivas das empresas. Sendo muito brevemente a primeira, a aplicação de medidas de prevenção contra a exposição ocupacional a riscos biológicos, e a segunda, investigação de acidentes de trabalho mortais ou graves. E a quarta, em último lugar, situações de eventual assédio. E, portanto, aquilo que a ACT respondia era que estes serviços registaram a queixa apresentada para a intervenção no local assim que tal se revela oportuno, considerando a planificação da atividade determinada por esta autoridade, as prioridades constantes do referencial de atividades inspectivas e os recursos disponíveis não conseguiram. Isto deixa-me, mas com toda a honestidade, tenho que terminar mesmo. Deixa-nos claramente perplexos relativamente a esta resposta da ACT e gostaria de saber, logo uma pergunta relativamente àquelas questões anteriores e agora é esta. Sente a ACT que não tem meios disponíveis para verificar situações tão evidentes de incumprimento de obrigações e direitos laborais? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora de imediato a palavra à Sra. Inspetora-Geral da ACT, a doutora Fernanda Campos, para uma intervenção. Pediria que tentasse fazê-lo no prazo de 10 minutos, portanto, que é o prazo indicativo que me pedia, para terem atenção. Obrigada. Muito obrigada. Cumprimento todos, Sra. Presidente da Comissão e senhores e senhoras deputadas. De novo, é um gosto estar aqui e poder esclarecer e dar as respostas que a ACT tem para este caso concreto. Eu devo começar por dizer que a aviação civil nem sempre esteve no radar, digamos assim, da ACT. Em 2018, com a grande expansão da Ryanair, começamos nós a intervir e estávamos a questionar-nos e a elaborar pareceres e análises sobre a aplicação da lei portuguesa nessas empresas. De lá para cá temos evoluído bastante na intervenção, provavelmente não tanto quanto gostaríamos, mas temos mais de uma centena de intervenções nas várias empresas de aviação, sobretudo naquelas que são tituladas como low cost, e de lá para cá também já aplicamos a estas empresas coimas num valor que ascende os 80 mil euros. Entre outras, e que podem também ser verificadas no Registro Nacional de Infratores. Ora bem, esta evolução não tem respondido a tudo, como é claro, relativamente à EasyJet e à greve que foi decretada e levada a cabo nos primeiros dias de abril. A ACT fez intervenção nos 3 aeroportos, não identificou substituição de grevistas e também relativamente àquilo que é as matérias pelas quais
ou que estavam subjacentes à greve. A ACT tem, neste momento, os processos estão em execução e, neste momento, há 3 autos de notícia em instrução e que dizem respeito a matérias de parentalidade e de organização de tempos de trabalho. Portanto, a ACT está, obviamente, empenhada cada vez mais, como é óbvio, em tratar estas matérias, em tratar não só a ACT, isto não é uma especialidade, entre aspas, da ACT. A ACT, tal como as outras congêneres na Europa, está a debater-se com esse problema de massificação, digamos assim, da aviação civil e posso dizer que, por exemplo, a Autoridade Europeia do Trabalho começa a preparar também intervenção neste setor, porque de facto requer a atenção das organizações ou dos serviços de inspeção de cada país, dada a relevância deste setor que é cada vez mais permanente e premente na nossa vida diária. Bom, relativamente ainda, voltando à EasyJet, é uma empresa que também temos seguido, fizemos já várias intervenções, respondemos a vários pedidos. Se me pergunta se temos que ter aqui uma matriz de prioridades para responder aos milhares de pedidos que nos entram mensalmente na ACT, sim, temos uma matriz que provavelmente não será exatamente essa lógica que referiu, porque não sei em que data é que foi essa resposta, não tenho conhecimento, ou pelo menos não tenho aqui presente o assunto concreto, mas sim, de facto, existe uma matriz de prioridades em que prioriza as matérias de segurança e saúde no trabalho e depois vai descendo com base em dois vetores. Um deles, a gravidade das matérias, o número de trabalhadores que são abrangidos e também a origem do pedido. Essa origem do pedido, por exemplo, se há uma estrutura de representação coletiva de trabalhadores, sobe na prioridade. Se é um trabalhador individual e a matéria também é menos premente, desce na prioridade. Obviamente isto é uma matriz e cada dirigente do serviço desconcentrado onde o pedido cai tem que fazer essa análise concreta, utilizando a matriz, mas tendo também em vista outros requisitos, outros critérios, como sendo, por exemplo, a historicidade de irregularidade ou não dessa empresa que foi objeto de mais um pedido de intervenção, entre outros. Portanto, tem que fazer aqui uma leitura e uma interpretação daquele pedido que esteja contextualizada e a matriz de que falou orienta a prioridade dos pedidos, porque não podemos utilizar ou não devemos utilizar racionalmente os meios que estão disponíveis para o fazer, investindo naquilo que os trabalhadores ou os representantes dos trabalhadores não podem fazer por si e, de facto, têm que mobilizar instrumentos públicos e investimento público para que ser resolvido, e outros que podem ser com apoio, muitas vezes com uma informação, uma orientação, podem ser resolvidos pelas pessoas sem esse envolvimento de meios públicos para tal. E, portanto, a matriz tem essa orientação, propõe essa orientação e visa também ter uma transparência na gestão dos pedidos que nos são feitos, porque aparecem-nos aqui pedidos de várias, o mais diversos que possa imaginar, e muitas vezes na contabilidade dos pedidos que temos, grande parte deles resolvem-se, ou uma parte muito significativa resolvem-se por informação e orientação de quem nos faz
faz os pedidos, outros resolvem-se inserindo em ações nacionais as matérias e a sinalização das empresas sobre as quais recaíram os pedidos, e outros não podem ser resolvidos senão numa mobilização de equipas inspectivas para efetivamente tratar do assunto e apoiar na resolução o mais rápido possível. Tem sido o caso, normalmente, dos pedidos que nos são feitos pelos sindicatos da aviação civil, do pessoal de voo da aviação civil, e tem mobilizado, regra geral, inspectores de trabalho. Nós, desde 2021, abril de 2023, portanto, eu peço aqui uma flexibilidade na leitura dos números, porque desde 2022, 2023, não estão ainda provisórios, porque daqui a pouco teremos o nosso relatório de atividades de 2022 com os números fixos, mas tivemos cerca de 105 pedidos de intervenção inspectiva nas várias empresas que intervimos. Fizemos visitas inspectivas, abrangemos 19 empresas, cerca de 3.900 trabalhadores. Autuamos, tivemos as sanções que aplicamos disseram respeito, na sua maioria, a direitos de parentalidade, direitos coletivos, exercícios de direitos coletivos e suspensão de contrato de trabalho, relativa também a horários flexíveis e ao cumprimento dos direitos relacionados com o Estatuto de Trabalhador Estudante. Estas foram as matérias que foram encontradas neste período e sancionadas pela ACT, sendo que temos ainda vários processos em execução e, no caso da EasyJet, temos 7 processos ainda em execução, o que quer dizer, e os pedidos também dizem respeito a matérias de parentalidade, organização de tempo de trabalho, trabalho noturno, assédio, direitos coletivos, retribuição de subsídio de férias e Natal, cumprimento do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, greve e condições de segurança e saúde no trabalho. Como disse, são matérias que estão a ser analisadas em 7 processos que se encontram em execução nos serviços desconcentrados da ACT, que abrangem os aeroportos de Porto, Lisboa e Faro, e no final desta execução seguramente teremos outros resultados para partilhar. Neste momento, relativamente à greve, não temos nenhuma indicação. Aliás, os colegas que fizeram a intervenção no aeroporto de Lisboa tiveram em contacto permanente com o dirigente sindical e foram partilhando informações que foram depois partilhando pelos outros 2 aeroportos em que fizemos intervenção, e não houve indícios de substituição de grevistas. De toda a maneira, os processos estão a correr e têm estas matérias em foco, e é isso que vamos tentar dar resposta e depois, obviamente, também dar resposta por escrito. Depois poderá, até porque o tempo também estamos quase no final do tempo inicial. Se estes números eram aviação civil ou conjunto? Aviação civil, só aviação civil. Eu só estou-me a centrar. Pronto, eu estou a concluir. Vai haver Estava mesmo a concluir só para dizer que toda esta minha introdução diz respeito à atividade da ACT na aviação civil, nas empresas de aviação civil, não em toda. Isso seriam os números bem mais expressivos, com certeza. Estes são aqueles que foram abrangidos, resultados da nossa intervenção nas empresas, como eu disse, em 19 empresas de aviação civil. Obrigada.
Muito obrigada, senhora doutora Fernanda Campos. Como eu estava a dizer, agora realmente cada grupo parlamentar vai ter a possibilidade de em 5 minutos, colocar as questões que considerar mais relevantes e depois terá, no final, 25 minutos para retomar ou aprofundar o desenvolvimento de algum ponto que agora tenha ficado um pouquinho mais em aberto e, obviamente, responder àquilo que for sendo suscitado. Portanto, dou de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Fernando José. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar todos os seus deputados, cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral, Dra. Fernanda Campos, e também a Diretora de Serviços, Dra. Cristina Silva. Na pessoa da Sra. Inspetora-Geral, cumprimentar todos os trabalhadores da ACT e saudar o seu trabalho empenhado, dedicado e que contribuem, obviamente, não só para a prevenção de muitas situações de conflito, como também com a sua ação direta para evitar que a balança das relações profissionais fique mais desequilibrada. E, portanto, é importante essa ação no terreno. Em fevereiro de 2017, a ACT, a DGERT e a ANAC assinaram um protocolo de colaboração que tem precisamente a ver com o setor da aviação civil, o setor do handling. Desse protocolo, que foi assinado em fevereiro de 2017, resultou algo importante para a relação e a melhor articulação entre as instituições, nomeadamente entre a ACT e a DGERT. E tem precisamente a ver com o facto de, sempre que existe um conflito coletivo, os sindicatos requerem a intervenção da DGERT no âmbito da prevenção de conflitos e, ao mesmo tempo, a intervenção da ACT. E muitas vezes, quando a Direção-Geral está a tentar prevenir o conflito, a ACT, sem articulação com a DGERT, vai atuar, a entidade empregadora vem dizer, bem, neste momento já está a ACT a atuar, não há aqui nada para prevenir. Desde 2017, pelo menos, que resulta essa articulação entre a DGERT e a ACT, ou seja, sempre que existe um pedido de intervenção à ACT, é sempre feita essa articulação com a DGERT no sentido de perceber se existe ou não alguma prevenção de conflitos. E, por vezes, aquilo que passa a imagem é que existe, sobre algumas matérias ou sobre algumas queixas que são feitas, algum atraso de intervenção por parte da ACT, mas a verdade é que há uma intervenção que está a ser feita noutra entidade e, por isso, a ACT não avança. Há pouco, a Sra. Diretora-Geral trouxe-nos aqui informação de que houve um processo de prevenção de conflitos, o único processo que foi pedido a intervenção da DGERT, o âmbito da prevenção de conflitos, e que ele não chegou a acordo. A pergunta que faço é se, dentro destes 7 processos que estarão em execução, se nos consegue dizer se tem alguma coisa a ver com este processo que não terá chegado a acordo também na DGERT, no âmbito da prevenção de conflitos. Depois, fazer uma outra pergunta que tem a ver, mas a Sra. Inspetora acabou por também já responder, que tem a ver com a questão da greve. Também aqui a DGERT tem essa intervenção no âmbito da definição de serviços mínimos, uma primeira intervenção, mas depois cabe à ACT, no decurso da greve e existindo uma definição de serviços mínimos, saber se existiu alguma violação ou não. A Sra. Inspetora também já acabou por responder, mas tinha a pergunta, não quer demais, portanto, reforçar essa situação. Termino só com uma dúvida que temos. É que o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vem dizer, ou vem afirmar, a falta de resposta concreta das entidades sob tutela do Ministério do Trabalho, quer abrindo porta a autênticas ilegalidades no setor, práticas ilegais de companhias de aviação, quer procurando justificar a falta de intervenção e de ações inspectivas para impedir a violação da lei e o ataque aos direitos dos trabalhadores. A pergunta que faço é se Sra. Inspetora-Geral, a ACT tem ou não tem, porque aquilo que temos aqui, aquilo que nos vem dizer, 7 processos que estão em execução, se tem ou não existido esta intervenção direta relativamente às queixas que são feitas e se esta inação que aqui é apresentada pelo requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem alguma razão de ser. É tudo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à Sra. Inspetora-Geral, à Doutora Fernanda Campos, e Diretora de Serviços, Doutora Ernestina Silva. Desde já agradecer os esclarecimentos claros que prestou no início desta audição. Naturalmente que uma grande parte daquilo que eram as perguntas do grupo parlamentar do PSD, a Sra. Diretora já respondeu, mas seria de todo importante, e no seguimento daquilo que foi agora referido, também perceber no decorrer destes 7 processos de execução que aqui referiu, se algum realmente diz respeito àquilo que é a prevenção de conflitos, isto no seguimento daquilo que foi a audição da DGERT, que referiu que tinham feito tudo aquilo que era possível para prevenir e não houve da parte de nenhuma das entidades, tanto dos trabalhadores como dos empregadores, qualquer requerimento nesse sentido. E depois uma outra referência é perceber se algum destes 7 processos diz respeito àquilo que é uma das reivindicações por melhores condições de trabalho e por aquilo que é a igualdade salarial a nível europeu. A EasyJet contesta, diz que o sindicato, aquilo que diz o sindicato, sublinhando que cumpre o que diz respeito às matérias do Código do Trabalho, à legislação ou à jurisdição local, perceber se a este respeito algum destes 7 processos diz respeito a alguma destas questões. E depois uma outra matéria, Sra. Inspetora, na última audição da DGERT, o Partido Social Democrata, aproveitando a audição, questionou relativamente ao grupo de trabalho das profissões de desgaste rápido, na qual se inclui os tripulantes de cabine. A Sra. Diretora-Geral disse que já tinha sido constituído o grupo de trabalho pelo despacho 5 de 2023. Na audição, o Partido Social Democrata até pediu para fazer a distribuição, porque consultando a base de dados do Diário da República não existe despacho publicado. Esta é uma matéria que já questionamos várias vezes. Isto só some realmente um despacho interno, como foi que possa ter sido criado, porque não conseguimos consultar. Temos a indicação que a ACT faz parte desse grupo de trabalho. Gostaríamos de ouvir na voz da Sra. Inspetora aquilo que já foi feito, no sentido de podermos chegar depois aqui àquilo que são as profissões e uniformizar as profissões de desgaste rápido, para que haja uma equidade e quantidade relativamente a esta matéria, e perceber realmente qual é o despacho e se realmente já estão a trabalhar, para quando é que se prevê o culminar dos trabalhos deste grupo de trabalho, porque acabamos por não perceber realmente o que é que está a ser feito e qual é o teor do despacho, e isso era importante para nós, para o grupo parlamentar do PSD. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava a palavra agora ao PCP, na ausência do Sr. Deputado do Chega. Depois faremos a inversão. Dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lofe. Muito obrigado, Sra. Presidente. Julgava efetivamente que não ia tomar a palavra já. Retomo, depois das explicações que nos deu, e por isso para mim era importante perceber se os dados eram só da aviação civil, e dentro destes 105 pedidos são só 7 aparentemente na EasyJet. A generalidade, eu tomei nota nas áreas nas quais houve sanção, não é? Autuaram e sancionaram, eram relativos a direitos de parentalidade, direitos coletivos, suspensão de contrato de trabalho, direitos de trabalhador-estudante, e alguns destes voltam a ser citados para os 7 casos da EasyJet, acrescentando-se a questão do trabalho noturno, de assédio, suponho que moral, de subsídios de férias e Natal, condições de segurança e saúde.
Reitero também esta pergunta que creio que foi feita pela deputada que me antecedeu, Helga Correia, relativamente a ou não algum tipo de queixa que tenha chegado à ACT relativamente a estas enormes diferenças de salário, que são questões, como muito bem disse, a partir do momento em que a Ryanair, permita-me, veio criar um furacão do ponto de vista das condições de trabalho, mais que outra coisa qualquer, e a ACT, a partir daí, na sua descrição, tomou claramente, quer dizer, passou a atuar, a operar diretamente nestas questões, se até agora nada chegou à ACT sobre estas mesmas questões. E recordar-se-á que eu lhe coloquei questões concretas, deixe-me só recuperar aqui acima, sobre duas situações concretas, uma sobre queixas quanto aos recibos de vencimento, uma prática prolongada de erros sistemáticos nos recibos de vencimento. O exemplo que nos deram é descontos de baixas médicas que aparecem 2 vezes, pelo menos, inscritos no mesmo recibo, e a situação é-nos reportada como durando desde 2015. E, em segundo lugar, a questão da amamentação, dos direitos de amamentação. Se alguma destas queixas são nesse sentido, porque fala-me de 7 processos abertos, mas eu imagino que nem todas as queixas produzem automaticamente um processo aberto. Não é? Esclarecer-me-á, se fizer favor, sobre isso. Por último, regresso a estas questões a esta questão que lhe tinha colocado sobre, eu ouvia atentamente e tomei notas sobre a questão das prioridades. Não é? A senhora Inspetora-Geral não reconheceu aquele documento que lhe citei e mencionou-me outras, mas em todo caso volto a insistir nesta questão. Sente a ACT que tem capacidade efetiva naquela maré enorme, e de resto repetiu-me quando eu lhe perguntei, estes dados são só aviação civil? Com certeza que se fosse o conjunto das relações laborais são aos milhares por mês, não é? Sente a ACT, gostaríamos de ouvir a Inspetora-Geral sobre isso nesta comissão, é verdade, não é grupo de trabalho, nesta comissão, sente a ACT ter os meios suficientes para desempenhar as suas funções neste âmbito? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a ACT, a Sra. Inspetora-Geral. Sobre a EasyJet, que é o caso que nós temos aqui em cima da mesa, algumas questões que foram já colocadas anteriormente à DGERT, algumas já praticamente todas foram colocadas agora à ACT, e eu queria dar nota de uma informação que nos fez chegar, que é relevante e que já agora aproveitava para podermos eventualmente ter mais informação. Referiu que a Autoridade Europeia do Trabalho estará a trabalhar numa intervenção diferente, maior no setor da aviação. Eu creio que os problemas que o setor da aviação, do ponto de vista laboral, se têm tornado muito evidentes nos últimos anos com o crescimento muito grande, nomeadamente, como bem referiu, das empresas de aviação low cost. Nós em Portugal temos um problema que nós consideramos muito grave com a Ryanair, com certeza conhece muito bem aquilo que se tem passado com a Ryanair, mas obviamente que outras empresas também têm demonstrado alguns problemas. A EasyJet neste momento tem vindo a apresentar uma série de dificuldades aos trabalhadores e daí também ter chegado ao ponto em que estamos neste momento, em que foi convocada a greve foi efetuada em abril de 2023 e ela tem por base não só algumas das matérias que aqui identificou como sendo matérias de atuação por parte da ACT no setor da aviação. Referiu-nos aqui questões de direitos de parentalidade, exercício de direitos coletivos, horários de trabalho. Eu perguntava também, dentro da EasyJet e estes 7 processos em execução, mas perguntava se já existiram outros já encerrados e quais é que foram também os motivos desses processos já encerrados e quais as conclusões, e perguntar-lhe se, por exemplo, a questão do contrato, enfim, podemos chamar contrato sazonal, mas é o tal contrato dos 8, em que os trabalhadores trabalham 8 meses pelos 12 e, portanto, como é que a ACT vê esta modalidade, como é que também olha para a questão que já foi levantada relativamente às grandes diferenças que existem de direitos e de salários para trabalhadores que fazem o mesmo trabalho, mas como estão contratados
dados por Portugal ou pelo Estado espanhol ou por outro país qualquer, há ali um conflito e uma diferença muito grande. Acredito e quero acreditar que a Autoridade Europeia para o Trabalho também tenha isto em consideração, porque aliás tem sido uma das matérias mais relevantes no setor da aviação, é que muitas vezes estas empresas utilizam como desculpa estarem sob a lei de país X, Y ou Z para se furtarem muitas vezes ao cumprimento de direitos e ao pagamento de salários justos e iguais para o mesmo trabalho e, portanto, como é que a ACT tem feito esta avaliação no caso específico da EasyJet, até porque este motivo tem sido um dos principais que levou à questão da greve, sem prejuízo de ter havido aqui e continuarem a existir um impasse nas negociações sobre o acordo coletivo, que dura, enfim, desde novembro, que não tem conseguido chegar a bom porto. E, portanto, parecem-nos importantes os números e as informações que aqui deixaram relativamente ao setor da aviação civil e, por fim, perguntar se considera que, enfim, nós sabemos que a ACT tem tido dificuldades de funcionamento e, enfim, nós temos até defendido que tem que continuar a aumentar o número de inspectores, o número de trabalhadores afetos à ACT. Parece-nos importante esse reforço de investimento para uma autoridade que é essencial para as relações laborais no nosso país. Isso tem sido feito muito aquém daquilo que nos parece necessário e, portanto, para lidar com o setor da aviação civil, que tem características próprias e que tem uma ligação muito grande com até a legislação europeia e as diferenças entre vários países, que tipo de mais meios ou de algum tipo de especialização é que também considera que a ACT pode vir a necessitar para lidar com este fenómeno que, como nós percebemos, com uma escolha por uma monocultura económica baseada no turismo, continuará a trazer problemas, porque estas empresas continuarão a crescer, pelo menos todos os dados assim nos indicam, e significa que temos que ter formas de proteger estes trabalhadores e, portanto, deixava aqui estas questões, deixando só uma nota, se eu, entretanto, me ausentar é porque tenho outra audição a começar dentro de alguns minutos e, portanto, só para dar essa justificação à Sra. Diretora-Geral, Inspetora-Geral. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Inspetora-Geral, dizendo-lhe que, atendendo que houve 4 grupos, o tempo de resposta será de cerca de 20 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões que eu vou tentar responder. Eu iria começar pelos meios da ACT. Relativamente aos meios da ACT, a ACT está como vários outros organismos, quer públicos, quer privados, está numa transformação digital. Agora, no dia 1 de maio, teremos disponível um novo portal, uma app e vamos tentar, internamente também estamos a trabalhar numa transformação para utilizarmos mais aquilo que são as informações disponíveis para criar aqui requisitos preditivos de irregularidade, etc. Estamos a trabalhar nisso. Aliás, a nossa intervenção relativamente à Lei 60 de 2018, que respeita ao Gender Pay Gap, já foi um ensaio dessa utilização da informação que as entidades empregadoras disponibilizam através do relatório único para encontrar e selecionar os alvos de intervenção da inspeção do trabalho, dos inspectores, da Autoridade para as Condições de Trabalho. Portanto, cada vez com essa transformação e com toda a alteração das circunstâncias e da forma de organização do trabalho, da forma da prestação de trabalho, etc., também a Autoridade para as Condições de Trabalho se está a modernizar e também agora com a consagração na Agenda de Trabalho Único da interconexão de dados entre as várias entidades para podermos melhor responder e de forma mais assertiva àquilo que é um planeamento de inspeção que queremos que seja proativo, ir ao encontro dos problemas antes que eles se manifestem e que as pessoas tenham que vir pedir cada uma por si no portal da ACT, efetuar e submeter pedidos de intervenção inspectiva. O que nós estamos a tentar é trabalhar os dados e
e com eles identificar as empresas e fazer, em alguns casos, notificações massivas, noutros casos que não são passíveis, como em caso de intervenções na segurança e saúde no trabalho, que não são passíveis de intervenção de forma massificada, ter aqui muito assertivamente identificadas as empresas, por exemplo, que tiveram acidentes de trabalho registados nos anos anteriores, mortais ou graves, que tiveram ou têm doenças profissionais declaradas, etc. Portanto, aqueles meios, além de poder aqui frisar que nos últimos 3 anos a ACT ficou com um número de inspectores que, em alguns serviços concentrados, ultrapassa aquilo que é a rácio da OIT. Portanto, a ACT neste momento tem cerca de 1000 trabalhadores, metade deles, ou cerca de metade, são inspectores do trabalho. Os meios são, claro que nós temos sempre e queremos sempre meios melhores, mais eficientes, porque temos esta noção da urgência do serviço público que prestamos, das atribuições que temos a nosso cargo e que devemos cumprir, isto para não só efetivar o direito do trabalho, ele sim protetor da parte mais frágil na relação de trabalho, e não a ACT. A ACT é um serviço público isento, imparcial, que tem que garantir o cumprimento da lei. A lei sim tem aqui, como é da origem do direito do trabalho, a proteção da parte mais frágil na relação de trabalho. Portanto, a ACT está nesta transformação que queremos concluí-la ao longo destes 2 anos que estão em curso, até final de 2024 gostávamos de concluir. Temos aberto alguns concursos para perfis profissionais que não correspondem ao tradicionalmente requerido para a inspeção de trabalho, como estatísticos, matemáticos, etc., porque não podemos estar a fazer inspeções do trabalho e intervenções como fazíamos há 20 anos, porque de facto todo o mundo mudou à volta e este serviço público também tem, como todos os outros, que se adequar à realidade, a este mercado de trabalho constantemente dinâmico e transformador e que se transforma e que mesmo transformando-se não deixa de ter necessidade de uma inspeção de trabalho forte, atuante, imparcial e de reconhecida qualidade técnica e relacional. Portanto, é nisso que estamos a trabalhar e quanto melhor trabalharmos nesses meios, nessa transformação, os recursos que temos disponíveis poderão ser avaliados de forma mais ajustada e dar resposta. Isto quanto aos meios. Relativamente aos pedidos de intervenção que nos são feitos, todos eles são tidos em consideração. Uns têm a resposta inspectiva direta, como eu falei na minha intervenção inicial. Outros têm resposta inspectiva diferida no tempo integrada em ações inspectivas locais ou nacionais. Implica sempre um tratamento que é dado. E neste momento, também no dia 1, entra em implementação e em produção na ACT uma solução 360 que gere toda a comunicação interna da ACT, ou seja, os pedidos e os formulários que entram no portal da ACT entram nesse canal 360, são tratados e distribuídos e haverá uma possibilidade automática de identificar, não só identificar os sítios para onde devem ser canalizados, como também ter aqui um acompanhamento mais fidedigno, ter melhores estatísticas, ter melhor informação para trabalhar o planeamento posterior, que é isso que se pretende. Portanto, todos os pedidos de intervenção podem não dar origem, e depende da prioridade que têm, e não dos meios, não dependem dos meios. Uma intervenção inspectiva, por exemplo, eu posso dar o exemplo de um acidente de trabalho mortal, ou muito grave, ou com potencial gravidade, mesmo que, por sorte, não tenha atingido ninguém. Por exemplo, a queda de uma grua. Ou uma situação de
obstaculização do empregador ao exercício efetivo de funções. Qualquer desses pedidos que tem prioridade, a máxima prioridade, não depende dos meios que estão a dispor, porque os meios são retirados daquilo que tem menos prioridade e é garantida a intervenção naquilo que tem prioridade. E é essa forma que temos de gerir, porque temos clara evidência que o serviço público que prestamos, nos casos graves, prioritários, não podem estar à espera de meios ou não podem ter a desculpa de falta de meios. Portanto, não é assim que vemos a nossa missão, nem os nossos deveres públicos, é os meios, ou a falta dos meios, eventual falta de meios, não pode nem implica que as situações graves e urgentes não sejam tratadas ou sejam proteladas. Isso não acontece. Quanto à execução dos processos, eu não tenho conhecimento cabal de cada um dos processos. Obviamente que cada vez mais, e não faz sentido de outra maneira, a ACT, na preparação das intervenções, articula com os serviços com os quais tem que lidar previamente para perceber em que direção vai e que metodologia inspectiva vai adotar e, portanto, sim, a ACT não se atrasa, como disse o senhor deputado do PS, a quem agradeço as questões. A ACT não se atrasa na intervenção dos assuntos graves, a ACT prepara as intervenções, articulando com os serviços, no caso com a DGERT, para prevenir que não haja sobreposição da intervenção dos diversos serviços públicos que têm competência na matéria e depois atua em conformidade, adotando a metodologia mais adequada para dar solução àquele caso concreto. E é isso que sempre fazemos. Claro que se não há resolução dos conflitos, que muitas vezes as questões jurídicas podem ter interpretações admissíveis e diversas, então a ACT utiliza a sua interpretação jurídica, que tentamos cada vez mais que seja transparente e tê-la disponível no nosso site relativamente a questões controversas ou de nova legislação, ou o que seja, e tentamos que essas orientações também sejam transparentes para trabalhadores e empregadores e então atuamos e resolvemos o conflito da maneira que a lei nos permite, que é, em última análise, aplicar sanções. Se isso resolve o conflito, pode não resolver. O facto de aplicarmos uma sanção não quer dizer que o empregador a cumpra, até porque o empregador tem toda a legitimidade de discordar dos serviços públicos e da decisão da ACT e recorrer para os tribunais, que é isso que acontece muitas vezes. Por acaso, eu devo referir que no caso das sanções que foram até agora aplicadas a empresas de aviação civil, foram todas pagas voluntariamente. E daí este volume das coimas, que é o mínimo. Quando as coimas são pagas voluntariamente, os infratores têm, por opção legal, a possibilidade de pagar a coima pelo mínimo. E é isso que acontece, não o volume das coimas que eu referi, não seria rondar os 80 mil euros, mas seria substancialmente mais expressivo. E por isso digo que todos os autos levantados a estas empresas foram pagos. Neste momento, e só centrando-me na Ryanair, estão 3 processos de contraordenação a correr. Eu não sei dizer-lhe especificamente, e aqui para o Sr. Deputado Manuel Lopes, também a quem agradeço as questões, eu não sei dizer-lhe se exatamente referem à amamentação, porque o que eu tenho no processo, não conhecendo o processo concreto que está nas equipas inspectivas e nas equipas de instrução de contraordenações, devo dizer-lhe que parentalidade inclui também aqui questões de amamentação ou de outras, tal como retribuição também inclui questões que possam ter aqui algumas irregularidades, nomeadamente no recibo e na titularidade dos montantes auferidos. E também, e o mesmo relativamente aos salários. Quanto à questão que nos colocam se
se existe aqui diferenças entre o que ganha um trabalhador da sucursal da EasyJet em Portugal e em Espanha e noutros. Sim, em Portugal tem que cumprir o Código de Trabalho, a lei portuguesa e os instrumentos de regulamentação coletiva negociados, cuja última negociação foi publicada, creio que no BTE 25 e 28 de 2001. Isso é verdade. Se nos foi colocada essa questão em algum pedido, não temos registro de colocação desse pedido. De qualquer forma, o que a ACT tem é a competência de fazer cumprir a lei portuguesa no território continental e isso é o que nos cabe e o que fazemos. Sim, nós temos nota que sim, que o problema que levantam existe, ou problema... Não sei se problema é o conceito certo, mas sim, existe essa diferença e será, mas também, como referi, a própria Autoridade Europeia do Trabalho está a trabalhar com todos os Estados-membros para fazer uma intervenção. Das primeiras intervenções que foram feitas a nível europeu e sob a égide da Autoridade Europeia do Trabalho esteve em foco os transportes rodoviários, o trabalho sazonal, no setor agrícola principalmente e também agora na construção e será uma próxima etapa, será também preparar intervenção nesta área, porque todos nós, todos os Estados-membros se confrontam com os mesmos problemas. É claro que uma rota assegurada pela EasyJet em Portugal, que seja assegurada pela EasyJet ou por outra companhia que possa fazer as mesmas rotas, por exemplo, Lisboa-Milão, oferem o salário do país onde têm a base. E é isso que acontece, independentemente das rotas serem as mesmas ou não. É isso que acontece, não temos nenhuma, como lhe disse, não temos nada específico, nenhum pedido específico sobre isso, mas mesmo que tivéssemos, não temos instrumentos para agir de outra maneira. E isso passa-se, não é uma originalidade portuguesa, isso passa-se, para eu já ter referido aqui, e agora pela terceira vez, que é um assunto que preocupa os Estados-membros que fazem parte do Conselho de Administração da Autoridade Europeia do Trabalho, onde eu estou em representação de Portugal. É óbvio que é um assunto que carece de atenção de todos, não é de Portugal ou Espanha ou Bélgica ou qualquer outro Estado-membro em particular, é de todos e temos de ter aqui um foco para um assunto mais amplo, eu diria aqui em termos regionais, europeus. Obviamente temos de ter aqui também uma concertação de instrumentos, nomeadamente inspectivos, e de metodologia também mais abrangente para podermos lidar com isso. E eu creio que ainda para terminar, relativamente ao grupo de trabalho, que me perguntou a senhora deputada Alda Correia, Helga, do PSD, peço desculpa, não percebi o nome de forma correta. De facto, sim, os trabalhos estão preliminares, já começaram e são preliminares, e a ACT faz parte do grupo de trabalho, como me parece também lógico que faça. Os trabalhos estão a decorrer numa fase muito inicial e serão, penso também, concluídos, espero eu. Não tenho nenhuma projeção que lhe possa dar sobre a data de conclusão, não depende da ACT, a ACT não gera nem coordena os trabalhos, mas faz parte e empenhadamente e com todo o interesse como é próprio e como é normal, porque faz parte das nossas atribuições e porque entendemos que não é só de inspeção, da atividade inspectiva que consta, não é só a atividade inspectiva que consta do manancial de atribuições e de responsabilidades que são assacadas à ACT. Há muitas outras coisas na ACT e que dependem da ACT que confluem para melhores condições de trabalho, quer do ponto de vista, e nós olhamos para as relações de trabalho de forma holística e integrada, ou seja, eu não tenho aqui uma repartição, e isso também está um pouco esbatido mesmo na Europa, nos países do Norte da Europa, que eram especialistas
quanto à abordagem inspectiva das relações de trabalho, vendo a segurança e saúde no trabalho, e nós, países mais a sul, vendo a segurança e saúde no trabalho e também a matéria dita social nas relações de trabalho. Para nós, um trabalhador que não possa, ou uma trabalhadora que não possa amamentar o seu filho, um trabalhador que não possa ter horário flexível, que não lhe seja permitido o exercício dos seus direitos coletivos, é um trabalhador que não tem boas condições de trabalho e não tem condições de trabalho seguras e saudáveis. Portanto, temos uma abordagem integrada, holística das relações de trabalho, e temos vários instrumentos para chegar e para confluir para aí, nomeadamente aquilo que temos de informação que partilhamos, disponibilizada no nosso site, o serviço informativo que temos disponibilizado diariamente por presencial nos nossos 32 serviços, também por videoconferência, por telefone. Muitas das nossas ações confluem para que, por um lado, haja uma prevenção dos conflitos laborais e dos riscos laborais e, por outro lado, desemboque na necessidade inspectiva o menos pedido reativo possível e também que cada vez mais no futuro consigamos ser preditivos, consigamos antecipar aos fenómenos e estar lá antes que seja necessário pedir-nos. E é essa a nossa ambição, é esse o trabalho todos os dias com todos os inspectores de trabalho e com todos os trabalhadores da ACT. Se me perguntam se isso está num bom caminho, eu digo que estamos a trabalhar fortemente para isso e que chegaremos lá. Demorará o seu tempo, nada acontece num passe de mágica, mas mesmo assim acontece com o esforço de todos, e eu tenho cerca de 1000 colegas alinhados com isso e absolutamente cientes do serviço público que exercem e que fornecem aos outros, e que cada vez tem que ser melhor, mais cuidado, com maior qualidade, mais atempado. É isso que pretendemos fazer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Portanto, creio que concluímos aqui os nossos trabalhos em termos de audição da ACT. Mais uma vez saudar a vossa presença e agradecer os contributos e as respostas que aqui nos trouxeram. Relativamente a nós, vamos continuar a nossa reunião, portanto também surgir só um intervalo de 3, 5 minutos e depois retomamos para a nossa reunião ordinária. Muito obrigada.